O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falarei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos, e sabemos que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém? Podem sentar, não feche sua Bíblia, permaneça com ela aberta, que nós vamos trabalhar bastante nesse texto, para o louvor e para a glória do Senhor. Eu gostaria de iniciar fazendo a seguinte advertência para todos vocês. Nós vamos viajar no tempo, se fosse possível, e voltar cerca de quase 2000 anos atrás. Quando esta carta foi escrita no primeiro século, tem aproximadamente 2000 anos. Olha que coisa interessante. E a igreja primitiva fazia suas atitudes, suas ações, e dentre elas tinha os irmãos. E Deus fez questão de, nesta carta, através do apóstolo João, mencionar pelo menos 3 irmãos. E no final da nossa reflexão, eu quero fazer algumas perguntas. Dentre elas, eu já vou dizendo aqui de antemão. Cada um vá pensando com quem você se parece. Com o irmão A, com o irmão B ou com o irmão C. O interessante é que às vezes a gente acha, pensa e até diz que a igreja dos últimos dias era para ser igual à igreja primitiva. Nesse texto aqui a gente vê que a igreja primitiva também não tinha tantas virtudes como a gente atribui. Preste atenção. Nesse texto aqui, que é um texto maravilhoso, é um capítulo apenas, mas Deus nos chama a grande responsabilidade. Primeiro, ele faz uma saudação. E nessa saudação ele diz, o presbítero, que é ele se coloca como presbítero, ao amado Gaio. Ele chama ele de amado. Pessoa na igreja, ela é amada, não só por Deus, mas por todos os irmãos. Claro e evidente que nem precisa se esforçar muito para a gente perceber que tem alguns que são mais amados do que outros, mas isso é natural, isso é normal. Pense que há um pecado nisso, não, porque não há não. Jesus tinha cerca de 12 apóstolos, e desses 12 ele tinha 3, que ele tinha uma mais aproximação. E dos 3 ele tinha um que tinha uma aproximação maior ainda. E era tanta essa aproximação que ele fez questão desse ser o único que não foi ceifado a sua vida de maneira drástica, que foi João, justamente este que escreveu esta carta. Os outros foram decapitados, foram mortos, foram apedrejados, de maneira brusca, dura, mas João não. Veja que coisa interessante. Amado,
Acima de tudo, eu estou no versículo 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nesse versículo ele mostra que ele deseja o melhor para seu irmão. Ele deseja tudo de bom. Acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Isso é uma coisa que deve partir do nosso ser, do nosso íntimo. A gente desejar o melhor para os nossos irmãos. Que todos sejam bem-sucedidos, que todos sejam prósperos, que todos sejam abençoados, que todos tenham saúde. Isso é uma coisa que deve fazer parte da nossa natureza. Amém? Nesse texto ele revela que ele deseja isso para o amado irmão Gaio. Em seguida, no versículo 3, ele fala sobre ele. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. João aqui faz questão de mencionar e de enaltecer e dizer que ficou muito alegre com as informações, com os testemunhos que davam a respeito de Gaio, porque ele andava na verdade. Ele andava na verdade. Eu fico imaginando, claro, que é apenas uma conjectura, mas deve ter aí algum fundo de verdade. Como é nos céus? Deus, Jesus, o Espírito Santo, os arcanjos, os serafins, os querubins, os anjos, talvez tenha outros seres que não foi revelado para nós. Qual a conversa deles nos céus? Será que eles comentam alguma coisa a respeito de nossas vidas? Será que eles comentam alguma coisa a respeito dos nossos cultos? Será que eles comentam alguma coisa? Eu não estou aqui dizendo, não estou aqui afirmando nada, eu estou aqui questionando. Como é que é lá nos céus? Será que eles estão nos elogiando? Será que eles estão satisfeitos com as nossas atitudes? Não só na igreja, mas especialmente lá fora. Como tu andas na verdade, pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. E no versículo 4 ele diz uma coisa que eu gosto demais desse texto, já preguei centenas de vezes nesse versículo, sem sombra de dúvida. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. A gente pode imaginar, a gente pode achar, a gente pode pensar, ou pode até dizer que Deus está alegre porque você ou eu ou qualquer um tem uma vida correta, oferta, adora, louva, glorifica, não perde uma escola, não perde um culto de doutrina, é uma pessoa maravilhosa, tal. Talvez você pense que seja isso que Deus está mais feliz. Nesse texto está muito claro que o Senhor, usando o apóstolo João, diz: não tenho maior alegria do que esta, de saber que meus filhos andam na verdade. Aí a gente para aqui e pergunta para nós mesmos: como é que eu estou andando, como é que eu vivo? Cada um conhece a si. Se nós estamos andando na verdade, a gente pode pegar esse texto e trazer para a palavra, e a gente também pode aplicar às nossas vidas. Porque a gente pode andar na verdade, como também a gente pode andar na mentira. A gente pode andar também numa meia verdade, numa meia mentira, e achando que Deus está satisfeito, que Deus está feliz. Por isso que eu perguntei e indaguei: o que é que eles comentam de nós lá nos céus? O que é que eles falam da igreja? O que é que ele fala de cada um de nós? Claro e evidente que às vezes a gente aqui vai além do limite, às vezes a gente ultrapassa o que deveríamos falar, dizer, pensar. Mas aqui é interessante que João fala a respeito de Gaio, e ele ainda vai falar a respeito dele no versículo 5. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros. Você, Gaio,
Você se porta de uma maneira com os irmãos que chama atenção. Mas não só com os irmãos, também com os estrangeiros. Olha aqui, que atitude, olha que testemunho. E eu acredito, entendeu? E isso é uma coisa minha, que esse irmão, ele era um exemplo, porque Deus fez questão de deixar aqui a história dele resumida, inspirado por Deus, para que servisse de exemplo para a igreja de todo o tempo aqui na terra. Olha que coisa, um fato, um homem que viveu há 2000 anos atrás, nós estamos aqui nessa noite falando dele. Um irmão nosso na fé, um dos irmãos primitivos que viveu no primeiro século. É por isso que eu indago em você nessa noite falar um pouco sobre isso. O que é que Deus fala de nós? O que é que Deus fala da minha pessoa? O que é que Deus fala da sua pessoa lá nos céus? Nossa história está sendo lá registrada. Se você não sabe, é bom você ficar sabendo. Todos os nossos atos estão lá registrados nos céus. A Bíblia nos mostra, no livro do Apocalipse, que lá nos céus existem livros. Para que esses livros? Claro e evidente, que eu não tenho dúvidas, que estes livros são para escrever nossas histórias, nossos fatos. Não que precise para Deus, mas Deus faz questão de deixar, para que quando a gente chegar lá, a gente veja, contemple nossa história. Cada um tem sua história lá nos céus. Esse irmão, ele procedia dignamente diante dos irmãos e também diante dos estrangeiros. E no versículo de número 6, ele diz: os quais, perante a igreja, deram testemunho do teu amor. Perante a igreja, diante da igreja, deram testemunho do teu amor, da tua postura, da tua maneira de tratar os irmãos, da tua maneira de tratar os estrangeiros, da tua maneira de se conduzir no mundão, nesse mundo. Este irmão chama a atenção de Deus, chama a atenção do Senhor, e Deus fez questão de deixar registrado. Amém? Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Olha, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Nós estamos aqui, e enquanto estivermos aqui, a gente deve procurar, ajudar, cooperar em todos os sentidos, em todas as áreas. Hoje eu posso estar precisando. Hoje você pode estar precisando. Eu não sei quando, e talvez seja um dos momentos que você esteja precisando, porque nós somos pequenos, carentes, limitados, e a gente não sabe quando, nem de que forma vamos precisar de ajuda. Por isso a gente precisa aprender a praticar o bem. Não é à toa que Tiago faz questão de dizer: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Não é à toa que Paulo diz: não nos cansemos de fazer o bem. Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. E ele continua: para que a gente seja cooperadores da verdade. A história de Gaio ficou registrada lá nos céus, ficou registrada aqui na Bíblia, resumo da sua vida. A nossa está sendo registrada lá nos céus. O que é que fazemos? O que é que deixamos de fazer? O que é que fizemos de bom para a igreja? O que é que fizemos de bom para os estrangeiros? Temos sido cooperadores, temos andado na verdade. Deus se alegra com a nossa postura. Essas questões,
Cada um de nós deve parar e pensar um pouquinho. Mas o interessante é que João não menciona só Gaio. Ele vai falar de um outro irmão, chamado Diótrefes. Um nome esquisito, né? Mas esse irmão viveu também na época do primeiro século, da igreja primitiva. E sua história ficou registrada. Pelo menos parte da sua história ficou registrada. A história de Gaio, louvor, maravilhosa. Um grande exemplo, onde Deus faz questão de dizer que não tem maior alegria do que de saber que ele anda na verdade. Mas o que é que Deus agora vai falar desse outro abençoado chamado Diótrefes? O ambicioso Demétrio. Diótrefes, o ambicioso. E depois Deus vai falar de Demétrio, fiel cristão. São 3 irmãos aqui mencionados. Vamos lá ver o que é que Deus fala de Diótrefes. Versículo 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Esse Diótrefes, ele gostava do primeiro lugar, ou dos primeiros lugares. Ele gostava da primazia, de se destacar, de ser visto, de ser notado pelos irmãos da sua época. Ele queria ser, ele queria aparecer, ele queria se destacar, porque ele gostava de ser, de ter as primazias. Observa aí o versículo de número 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Ou seja, ele gosta de aparecer, ele gosta de destacar-se, ele gosta de ser visto, mas ele não coopera. Ele não ajuda, ele não acolhe. Como é que nós somos na igreja? Como é que cada um de nós temos nos portado na igreja? Observe que Deus fala de um homem exemplar. E observe que Deus agora fala de um homem que não foi tanto exemplo para a igreja. Versículo de número 10. Por isso, se eu for aí, fale-ei lembradas as obras que ele pratica. Ou seja, repreendê-lo, discipliná-lo, fazer ele passar vergonha pelas obras que ele pratica, porque não eram coisas boas. Não era como Gaio, onde o Senhor faz questão de dizer que não tinha maior alegria do que esta de saber que ele, que seus filhos andam na verdade. E o Senhor diz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Olha, proferindo contra nós, liderança, João, os demais apóstolos, aqueles que estão à frente, levando toda a obra. Ele, esse senhor chamado Diótrefes, falava palavras maliciosas. Às vezes, eu não estou dizendo que é o caso aqui de ninguém, mas tem pessoas que chegam junto de nós com palavras maliciosas, meia verdade, com meia mentira, para destruir, para acabar com a reputação ou com qualquer coisa de pessoas, de irmãos. Ele chega com meia verdade, com palavras maliciosas. Isto naquela época, há 2000 anos atrás, imagina hoje. E o Senhor faz questão de dizer que ele não ficava satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, mas impede os que querem recebê-los, e até os expulsa da igreja. Olha que abençoado, olha que bênção na igreja. Ele não ajuda, ele usa palavras maliciosas,
ele não acolhe os irmãos, ele impede os que querem acolher. Há alguns que não trabalham e ainda procura impedir os que querem trabalhar com palavras maliciosas, mostrando meia verdade, mostrando alguma coisa, falando de alguma coisa, para que o A, o B, o C fique triste, fique abalado e seja prejudicado. Irmãos, quando eu paro para pensar nesse texto, na época, eu digo, meu Deus do céu, meu Jesus, há 2000 anos atrás, no início da igreja, já tinha um personagem desse. Claro que tinha mais do que um, mas a história desse ficou registrada. Com isso, eu quero repetir mais uma vez, que nossa história está sendo escrita. E a gente deve procurar ser instrumento para a glória de Deus. A gente deve procurar ser instrumento que seja usado para o louvor do Senhor. Se a gente não puder ajudar, que a gente não atrapalhe. Estamos vivendo uma época hoje, onde existe um grande grupo de pessoas no Brasil e no mundo chamados desigrejados, que são contra a igreja, que são contra pastores, que são contra tudo e todos, e estão conseguindo arrastar muita gente das igrejas com sofismas, com meias verdades, usando artimanha, para que as pessoas não vá para a igreja, porque usa alguma coisa que alguém fez, que alguém disse, que alguém falou, quando na verdade a igreja não precisa de mim, a igreja não precisa de você, a igreja do Senhor Jesus, ela é autossuficiente. Eu sou quem preciso da igreja, você é quem precisa da igreja. A igreja de Jesus, ela é autossuficiente. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Por quê? Por que a igreja? Porque a igreja é essencial. A igreja é onde a gente se alimenta, é onde a gente se reúne, é onde a gente adora a Deus, a gente glorifica a Deus. A igreja é um lugar separado, completamente diferente de qualquer outro lugar do mundo. E hoje existem alguns que dizem, eu sou igreja. Não, meu Deus, onde é que a pessoa aprendeu um troço desse? Eu não sou igreja, você também não é igreja. Agora você pode bater no peito e dizer, se realmente você crê em Jesus como Senhor, como Salvador, você pode dizer, eu faço parte da igreja do Senhor Jesus. Aí é diferente. Ah, sim, fazemos parte da igreja. E o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Amém? A igreja é o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça, numa linguagem figurada, e nós somos o restante. E aí alguns dizem que fazem parte da igreja, mas não quer se reunir com a igreja, não quer se reunir com os irmãos. Pelo contrário, age feito esse cidadão aqui, nem acolhe, nem ajuda, e fica ainda fazendo até ao ponto de expulsar da igreja. Você sabia que tem pessoas que são instrumentos para matar a fé de outros? Tem pessoas que são instrumentos para destruir a fé dos outros. De repente hoje, nesse mundo da tecnologia, você recebe uma mensagem, e nessa mensagem vem veneno mortífero. E você, quando lê ou quando toma conhecimento, naquela hora, naquele instante, sua fé, sua vida é feita uma bola que seca rapidamente, quando a gente deveria ser instrumento de bênção. Assim como este irmão era cooperador da verdade. Cooperador da verdade. Imagina se esse homem vivesse em nossos dias. Claro que ele seria um instrumento para o louvor e para a glória do Senhor nosso Deus. Ao contrário desse aqui, que viveu na mesma época dele, mas que era um instrumento completamente contrário. Que não cooperava, que não ajudava, que não acolhia. Pelo contrário, usava palavras maliciosas para destruir, para abalar, para expulsar da igreja, ao ponto de o Senhor usar essa expressão aqui, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja.
Você sabia que às vezes uma atitude nossa, uma palavra nossa pode tirar pessoas da igreja? Uma palavra nossa, uma atitude nossa pode tirar pessoas da igreja. A gente precisa ter muita sensibilidade. Às vezes a gente comete erros, porque somos seres humanos. Falamos às vezes o que não deveria falar, ou fazemos às vezes o que não deveríamos fazer. E às vezes a gente chega para o irmão e faz e diz o que não deveria. E aquela pessoa às vezes se afasta, morre, espiritualmente falando, sai da igreja, se entristece. E às vezes não é só ele, às vezes é uma família. Às vezes é mais do que uma família. Por conta de atitudes, de irmãos, de pessoas. Por isso, com quem nós nos parecemos? Com Gaio, amado, cooperador da verdade, andava na verdade, ou como esse senhor aqui, esse irmão chamado Diótrefes. Deus, usando o apóstolo João, no versículo de número 11, ele diz: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Nós, cristãos, somos instrumentos de Deus para o bem. Deus nos salvou para que a gente andasse praticando o bem. E não importa a quem quer que seja. Nós não somos instrumento para fazer o mal. Nós somos instrumento para fazer o bem. A tal ponto que Jesus usa uma linguagem figurada. Se bater na tua face direita, oferece a outra face. Se levar o que é teu, não vá atrás. Se mandar você andar 1 milha, ande 2. Ou seja, Jesus está dizendo: faça o bem. Faça o bem. Não vá fazer o mal. Não vá tratar como os outros tratam. Seja diferenciado. É por isso que Jesus diz: amai os vossos inimigos. Se você só ama quem lhe ama, que diferença tem? O mundo também faz a mesma coisa. O cristão, ele foi chamado para fazer o bem. E aqui Deus coloca esses dois personagens, Gaio e Diótrefes. E ele vai nos orienta que a gente não deve imitar esse cidadão. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Nem vou perguntar, porque eu já sei. Nós somos de Deus. Nós temos Jesus como Senhor, como Salvador. Nós adoramos a Deus. Nós reconhecemos que Ele é o Deus único, verdadeiro, fiel. Reconhecemos seu Filho como nosso Senhor, como nosso Salvador. Então nós somos de Deus. Nós declaramos que somos de Deus. Nós declaramos que Jesus é nosso Deus, que Jesus é nosso Senhor, é nosso Salvador. Sim, muito bem. Glória a Deus por isso. Mas como é que a gente procede? Como filho de Deus, a gente deve procurar andar fazendo o bem. Amém? E não pense que é fácil. Não é fácil. Mas não é à toa que quando você examina as Escrituras Sagradas, você vai encontrando muitas e muitas passagens, tipo, pague o mal com o bem. Olha que coisa, alguém te faz o mal, você retribui com o bem. Alguém te faz o mal, retribua com o bem. É o contrário. Jesus, Ele nos ensinou. E de repente a gente questiona: Jesus, tudo bem, mas não é só Jesus. Paulo chegou a dizer: seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Esse irmão aqui é um exemplo para nós. Ficou registrado. Esse irmão, ele acolhia, ele ajudava os irmãos da igreja. Mas não era só os irmãos da igreja, os estrangeiros também. Ele era um instrumento para o bem, ele era um canal para o bem. E assim que nós, como cristãos, devemos ser. Instrumento para o bem. Amém? Longe do mal. Amados, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem, procede de quem? Glória a Deus. Então eu não vou nem me esforçar muito, porque eu sei que você é de Deus. Você confessa, você diz, você declara que você é de Deus. Então, procura fazer
o bem. Aí, a quem? A todos. Assim como Gaio fazia com os irmãos, assim como Gaio fazia com os estrangeiros. É assim que a gente deve proceder. Fazer o bem. Lá no teu trabalho, aquele teu colega, aquela tua colega, te persegue, faz alguma coisa que não é do teu agrado e tal. Procura fazer o bem. Pede a Deus, Senhor, me dá a chance. Senhor, me dá a oportunidade, Senhor, que eu possa retribuir o bem. Que eu possa retribuir, Senhor, o bem. Hein? Deus vai preparar, Deus vai te dar, e Ele vai ser glorificado com a sua atitude. Mas se você procede de maneira equivocada, alguém nos fez um mal, alguém nos prejudicou, aí a gente vai revida na mesma moeda, ou até pior. Aí eu te pergunto, qual a diferença que tem entre um e outro? Qual é a diferença que tem? Que diferença tem? Nenhuma. Se um fez o mal e o outro fez também, qual é a diferença? São iguais. Não, mas quem primeiro fez foi ele. E o que é que muda aí? Quer dizer que só é para fazer o bem a quem faz o bem? Não. Esse amado aqui, esse Gaio, ele fazia o bem na igreja. E fazia o bem aos estrangeiros. O outro nem fazia na igreja, nem deixava os outros fazer, e ainda expulsava da igreja. E olha que era uma pessoa que dá até a entender que ele deveria ser da liderança, porque ele gostava da primazia, ele gostava de se destacar. Eu não sei, eu não tenho ideia de como eram os cultos naquela época, e como funcionava a estrutura da igreja naquela época, eu não tenho a menor ideia, eu não tenho. Eu sou sincero para vocês, eu não tenho a menor ideia como era que funcionava, se era no nosso estilo aqui hoje, entendeu? Se era um lugar como este, ou se era tipo uma garagem, eu não sei, eu não tenho a menor ideia de como era. Eu não sei, não sei porque eu não sei mesmo. Mas ele procurava fazer por onde as pessoas, em vez de vir para a igreja, ser expulso da igreja. E a gente não pode e nem deve ter na igreja ciúme de A ou de B. Se A está se destacando, glória a Deus por A está se destacando na igreja. Se B está se destacando, glória a Deus que B está se destacando na igreja. Isso quer dizer que a igreja vai crescer. Isso quer dizer que a igreja vai frutificar. Isso quer dizer que a igreja vai aparecer mais para o louvor e para a glória do Senhor. Mas se você está fracassando, a gente deve chegar junto e ajudar o C para que ele se levante. Se o D está caindo, a gente deve chegar junto e ajudar para que ele se levante. Não é fechar as portas, não é fechar, colocar para fora. Não, isso é um grupo, isso é uma família, isso é um corpo que está aqui para ajudar, para cooperar um com o outro. Observem que este homem aqui, o Gaio, ele era cooperador da verdade. E aqueles que o imitam, o Senhor diz que se tornam cooperadores da verdade. Pastor não pode fazer nada sozinho. Presbítero, bênção de Deus, o privilégio de ser presbítero, não pode fazer nada sozinho. Diácono, uma honra ser diácono, não pode fazer nada sozinho. As mulheres são fora de série, as mulheres, dispensa comentário. As mulheres fazem os que os homens nunca vão fazer na vida. Mas sozinhas, não pode fazer nada. Os homens, os obreiros, os homens têm uma qualidade fora de série, mas sozinhos não podem. Então, nós precisamos um do outro. Não tem ninguém aqui maior do que ninguém. Jesus nos ensinou que aqueles que são maiores são aqueles que mais servem. Jesus disse que aqueles que são os maiores são aqueles que mais servem. Certa ocasião, 2 irmãos se aproximaram de Jesus e pediram para que na glória sentasse um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Olha, sentar à minha direita e sentar à minha esquerda não me compete, é para aqueles que Papai do Céu preparou.
Agora, se vocês querem ser maiores, sirvam. Quanto mais servos você for aqui na terra, quanto mais servir aqui na terra, aí você vai ser maior nos céus. Por isso que Gaio, ele era cooperador. Ele procurava acolher, ele procurava ajudar, ele procurava chegar junto, ele procurava cooperar. Eu tive uma experiência na minha vida cristã, dentre tantas e tantas outras, que eu participei algumas vezes de uma congregação lá em Brejo da Madre de Deus, e tinha um abençoado lá, que era quem recebia os irmãos na casa dele para fazer o culto. Um irmão na fé, que eu não lembro o nome dele agora, ele moreninho, mas quando ele chegava o dia do culto, chegavam os irmãos que iam de Caruaru para lá, e os de lá que moravam naquela redondeza, e quando terminava o culto, ele fazia questão de preparar um banquete, e era comida à vontade, e ele fazia aquilo com amor, com carinho, com dedicação. Ele não pregava, ele não fazia nada, mas isto ele fazia com muito amor e com muito carinho. Tive o privilégio de participar um bom tempo lá em Caramujo, tomando conta de uma congregação em Caramujo, que no primeiro dia que eu cheguei lá, disse: Jesus, quem é que vem para aqui? Porque não tinha casa em canto nenhum, só era a igreja solta assim, e eu olhava, não via nada. Mas quando chegava na hora do culto, chegava um, chegava dois, chegava três, chegava quatro, chegava descalço, calçado, de sandália, de sem sandália, de todo jeito. E na hora do culto não tinha quem tocasse, não tinha ninguém para fazer essas coisas. Mas era um louvor, e Lourdinha se lembra que ela ia comigo fora de série, uma coisa que era do céu. E o irmão, quando terminava, preparava um banquete na casa dele, para quem quisesse participar. Cooperador da verdade. Tive o privilégio de conhecer um irmão nosso na fé, que ele já dormiu no Senhor, e ele não sabia pregar, não sabia dirigir, não sabia fazer nada na igreja, mas ele tinha uma Kombi, e tinha culto dele levar 35 irmãos para a igreja. O pastor fazia questão de dizer: o irmão fulano hoje trouxe 35 irmãos, levantem por favor. E os irmãos se levantavam na igreja, aquela multidão que o irmão levava com amor, com carinho, com dedicação. Quer que nós temos cooperado? Quer que nós temos feito? Um irmão ligou para mim segunda-feira e disse: pastor, o senhor pregou domingo à noite, não se converteu ninguém, mas a culpa não é sua. Os irmãos não levam visitante para a igreja. Como é que vai se converter se não tem visitante? Quer que nós temos cooperado? Quer que nós temos feito pelo reino de Deus? Certas coisas acontecem que devem chamar a nossa atenção. Uma certa irmã um dia nos procurou e disse aqui na igreja: faz 6 meses que eu venho aqui em Vida Nova, ninguém nunca perguntou meu nome. Meu Deus, que cooperador nós somos. O que é que custa, quando terminar o culto, você perguntar a um irmão que você está vendo pela primeira vez: meu querido, boa noite, Deus te abençoe, você é daqui, você é de onde? O que é que custa a gente procurar fazer uma amizade, para que a gente possa construir um relacionamento sadio e ajudar se for necessário, porque nós estamos aqui para cooperar, e cooperar é ajudar um ao outro. Amado, não imita o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. E não tem essa história de ficar em cima do muro, não. Ou a gente faz o bem, ou a gente faz o outro lado. É pecado ficar inerte, é pecado não tomar uma posição. Eu cito aqui demais para vocês, Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Vamos procurar nos tornar cooperadores da verdade. Amém? E aí, meus irmãos, o Senhor faz questão de mencionar um outro irmão. Pouco, mas faz questão de mencionar. É o irmão Demétrio. É outro irmão que o Senhor faz questão de mencionar ele. Quanto a Demétrio, estou no versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a
própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabe isso que o nosso testemunho é verdadeiro. Olha que coisa linda o Senhor fez questão de registrar a respeito de Demétrio. Se a gente estivesse lá, né? Eu disse, vamos viajar no tempo. Se a gente estivesse lá, o que era que João ia escrever, meu Deus, a meu respeito? O que era que João ia escrever a seu respeito? E ficasse nas Escrituras Sagradas. Quanto vamos dar o nome aqui, olha, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. Olha que resumo, olha que palavra a respeito desse abençoado, que o Senhor faz questão de mencionar aqui como título de fiel cristão. Veja que contradição de Diótrefes, o ambicioso, que queria ser, que gostava de ser, que gostava de aparecer, mas o que é que ele fazia? Vou fazer uma pergunta aqui, para cada um sair daqui para casa pensando nela. Quantos anos cada um aqui tem de crente? Eu não sei, mas cada um sabe. Eu tenho 10 anos, eu tenho 20, eu tenho 5, eu tenho 30, eu tenho 40. Cada um aqui sabe o tempo que tem de crente. A pergunta é essa: quantas vidas eu ganhei para Jesus? A pergunta é essa: quantas vidas eu cooperei para que elas conhecessem Jesus? A pergunta é essa: o que é que eu tenho cooperado pelo reino de Deus? O que é que eu tenho feito para ganhar vidas para o reino de Deus? Você sabia que perto da sua casa, ou talvez na sua casa, ou talvez vizinho da sua casa, tem pessoas que gostariam de vir para a igreja, mas que não tem condição? Não tem condição física, mas gostaria de vir para a igreja. Gostaria de receber uma visita do pastor da igreja, do presbítero da igreja, de um diácono da igreja, de um grupo de irmãos da igreja. Tem pessoas que estão enfermas e gostaria de receber a visita de irmãos, para chegar lá e orar por eles, interceder por eles. Não é dar nada para eles, não. É ajudar no que for possível, no que for necessário, no que for dentro das suas possibilidades. Hoje você está bem, glória a Deus. Hoje você não precisa, glória a Deus. Mas amanhã, eu sei, você sabe, eu conheço, você conhece muitas e muitas histórias de homens e mulheres que eram poderosos, donos de suas vidas, no sentido de que não precisava de A, de B, de C, e de repente, se vê em cima de uma cama, dependendo exclusivamente de todos. Às vezes tem bens materiais, mas de que adianta numa hora dessa? De que adianta numa hora dessa? Mas isso não está acontecendo comigo. Graças a Deus, e que nunca aconteça. Que aconteça com você o que João desejou para Gaio. Acima de tudo, que tu seja próspero, que tenha saúde, assim como é próspero a tua alma. É isso que a gente deve desejar. Mas a gente não sabe o que pode acontecer amanhã. Bem rápido, que o tempo foi-se embora. Nós temos um presbítero aqui na igreja do pastor Vavá. Nosso irmão João. Sua esposa adquiriu um câncer. Esse câncer atingiu o seu corpo, chegou no seu cérebro. Ela não sabe quem é João, seu marido. Ela não sabe quem são suas filhas. Ela não conhece mais ninguém. Está numa situação dessa. Isso é ela. E ele falou comigo hoje: pastor, me ajude em oração, me ajude no que o senhor puder. Eu não posso trabalhar, eu tenho que tomar conta da minha esposa como se fosse uma criança.
Eu não posso tirar minhas filhas do trabalho porque elas precisam mais do que eu. Então sobrou para mim. O que é que nós temos feito pelos irmãos? O que é que nós temos feito pelos estrangeiros? Sai daqui nessa noite pensando: meu Deus, eu me pareço com Gaio, eu me pareço com Teótrefes, eu me pareço com Demétrio. Senhor, o que é que tu fala de mim, que se aproxima desses 3 irmãos? Eram irmãos nossos na fé, eram irmãos da igreja. O Senhor chama ele de fiel cristão, o outro o Senhor chama de ambicioso, e o outro o Senhor chama de amado. Nessa noite, vamos para casa, pensando: o que é que eu, a primeira pessoa, você falando para você mesmo, o que é que eu tenho cooperado? O que é que eu tenho sido? Qual tem sido a minha atitude? Qual tem sido a minha postura? Se Deus escrevesse uma carta hoje e mencionasse o meu nome, o que é que ele diria? O que é que ele falaria? Para nós, para os outros, porque lá ele já sabe lá está registrado. Mas o que é que ele falaria para nós, para os outros? 3 irmãos nossos na fé, Deus fez questão de dizer: um era amado e que andava na verdade, o outro era fiel cristão, e o outro era um ambicioso, que trabalhava contra, mas ele queria se destacar, ele queria sempre estar aparecendo, ele queria ser estrela, ele queria sempre se destacar. Que cada um nessa noite reflita nessa pequena carta